Boa noite! Eu quero dar as boas-vindas a todos e quero também falar da alegria de nós estarmos juntos. Mais uma vez, não é mesmo? Para a nossa segunda aula da imersão Ansiedade Zero. Eu vi alguns de vocês entrando, dizendo boa noite, pessoas de vários lugares de todo o Brasil. E outras pessoas que estão até mesmo em outros países, como é o caso da Sandra nos Estados Unidos, o Maurício na Austrália. E isso é maravilhoso. É a tecnologia encurtando distâncias e nos permitindo estarmos juntos, compartilhando experiências, conhecimentos. O tema de hoje é o poder das emoções sobre as nossas vidas. Isso é muito importante. Nós veremos que as emoções praticamente comandam as nossas vidas. Vamos entender isso melhor? Mas antes de mais nada, eu quero me justificar. Na aula passada, eu disse no início da aula que ao final faremos um exercício de respiração. Mas como o tempo passa muito veloz, tão rápido, chegamos ao final da aula e observei que não havia mais tempo hábil para que pudéssemos executar essa prática que eu havia preparado para você com carinho. Eu quero te fazer uma pergunta. Em algum momento da sua vida, você já parou para pensar sobre a importância da respiração? Alguém aqui consegue viver sem respirar? É claro que não. Nós fazemos isso sem perceber. É no automático, não é mesmo? Mas quando nós prestamos atenção a esse ato extraordinário, tão maravilhoso, e associamos técnicas, nós podemos estar potencializando os benefícios da respiração e trabalhando a nosso próprio favor. E isso é extremamente importante, porque através da respiração você tem condições de melhor autocontrole e equilíbrio, tanto físico como também emocional. E naqueles momentos de maior ansiedade, de maior tensão, de uma crise de ansiedade ou mesmo uma crise de pânico, através dessa técnica de respiração que eu vou te ensinar hoje, você poderá conseguir se autocontrolar, se equilibrar naquele momento delicado. Você consegue ir diminuindo a frequência cardíaca e recuperar a calma, começa a respirar melhor. Isso vai te trazendo muito mais tranquilidade exatamente naquele momento mais crítico que você precisa tanto de equilíbrio e de muito mais tranquilidade para que você possa superar aquele momento tão difícil que você esteja passando. E hoje eu vou fazer diferente. Eu vou iniciar te propondo essa prática. É um exercício de respiração consciente. Você vai aprender. Quando nós inspiramos, o tórax se expande e vai oxigenar todo o nosso organismo. E quando nós expiramos, nós soltamos o ar que vem carregado de gás carbônico. Eu prometo que essa prática será rapidinho, cerca de uns 2 minutos, no máximo, tá? Primeiro eu gostaria que você se sentasse confortavelmente, com a coluna alinhada, ereta. Queixo deve ficar paralelo com o chão. As suas mãos sobre o colo, com as palmas das mãos voltadas para cima. E você começa a voltar a sua atenção para esse momento. Começa a relaxar, a se sentir mais tranquilo, porque eu gostaria que você tirasse o melhor proveito desse exercício de respiração. Eu vou explicar como é essa dinâmica. Primeiro, nós inspiramos
enchendo o nosso pulmão de ar e vamos contando mentalmente até 4. E aí nós seguramos o ar e contamos até 4 novamente, segurando o ar, tá? E aí nós expiramos devagar, contando também até 4 outra vez, até soltarmos todo o ar. E vamos soltar esse ar pela boca, combinado? Vamos lá. Inspire. 1, 2, 3, 4. Segure. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. Inspire. Conte. Segure. E expire novamente. Faça esse exercício sempre que você puder. E nas horas que você precisar acalmar a sua mente, lembre-se sempre de que a respiração é uma ferramenta maravilhosa. Você sabia que eu já estive experimentando ansiedade? Eu já vivi isso na pele. Eu já passei por altos e baixos, por decepções, por desencantos. Já passei por experiências difíceis, por grandes desafios. Eu já vivi uma série de situações bem complicadas, de conflitos que interiorizei por uma questão de defesa, para que eu pudesse conseguir suportar aquela carga emocional. Tamanha eram aquelas pressões, que refletiam em conflitos interiores e que eu tive que encontrar forças, muita coragem para que eu pudesse ir superando. E agora eu vivo o melhor momento da minha vida, onde eu me sinto segura, equilibrada, vivendo na plenitude das minhas capacidades. Foi aí que eu senti algo muito profundo, maravilhoso, um verdadeiro chamamento, um desejo imenso de ajudar as pessoas, para que as pessoas pudessem também superar os problemas emocionais. E eu me aprofundei ainda mais no estudo do comportamento humano, na psicologia positiva, e foi aí que nasceu mais o nosso método Ansiedade Zero. E foi esse desejo de ajudar as pessoas que estivessem passando por esse problema que me moveu para que eu pudesse desenvolver esse método. Todos nós temos os nossos problemas, as nossas dores internas, as nossas dores secretas, aquilo que está lá no nosso íntimo, no âmago dos nossos mais profundos sentimentos. E muitas vezes nós sequer temos coragem de expor os nossos problemas, de dizer sobre aquilo que está nos causando tanto sofrimento, aquilo que está nos afligindo, aquilo que está trazendo desesperança, sofrimento. E aí nós acabamos guardando esse lixo interior, mágoas, ressentimentos, e isso vai nos prejudicar muito, vai prejudicar a nós próprios. Então é preciso entender melhor sobre emoções e sobre sentimentos para aprender a lidar com isso. É muito natural que com o passar do tempo e as fragilidades que passamos, essas fragilidades tenham amplificado e a pessoa começa a desenvolver um certo tipo de ansiedade. E os problemas que você possa estar passando agora, eles podem ter uma causa lá no passado, lá na sua infância, através das suas experiências já vividas, ou mesmo algo que possa ter acontecido, coisas que alguém possa ter dito para você,
que te marcou, que gerou sentimentos que ficaram aí e que hoje causam essas emoções que interferem muito na sua vida. Nós convivemos com as nossas emoções o tempo todo e isso faz parte de quem somos e do nosso próprio cotidiano. Vamos entender um pouquinho mais a diferença entre sentimentos e emoções? São coisas diferentes. Não parece, mas são. A emoção é caracterizada por respostas químicas e neurais que surgem quando o cérebro sofre um estímulo. Já o sentimento é diferente, é uma resposta à emoção. Tem uma relação em como a pessoa realmente se sente diante daquela emoção que ela está vivenciando naquele momento. Era uma vez uma aldeia que ficava muito afastada de tudo e a maioria das pessoas daquele lugar nunca tinham visto um espelho. Os mais velhos, eles sempre falavam sobre uma casa que ficava um pouco afastada, um pouco mais distante, e era conhecida como a Casa dos Espelhos. Como na aldeia não existia espelhos, muitos não sabiam direito o que poderia ter nessa casa de espelhos. E nessa aldeia morava um menino muito feliz, que eu vou chamá-lo de Feliz. Ele brincava com todo mundo, estava sempre de bom humor e todos gostavam muito dele. E aí o menino ouviu tanto a história sobre a casa de espelhos que ele quis saber o que realmente tinha lá. E com toda a sua alegria, muito sapeca, muito feliz, saltitante de tanta alegria, ele foi até o lugar. Começou a andar bastante. E pelo caminho ele brincava, ele cumprimentava todas as pessoas que passavam por ele. E ele acabou até se distraindo quando ele percebeu que ele já havia chegado à casa de espelhos. Essa casa era enorme, era muito bonita. Tinha janelas muito grandes e tinha também um jardim muito bonito, muito bem cuidado, um jardim fantástico. O garoto achou tudo maravilhoso e cheio de curiosidade, ele foi andando na ponta dos pés até que ele olhou por uma janela, olhou lá dentro da casa dos espelhos e viu um monte de meninos que estavam sorrindo para ele. Ele acenou e todos os meninos que estavam dentro da casa também acenavam para ele. Ele não conseguiu falar com nenhum deles, é claro, mas voltou ainda mais feliz para sua aldeia. Ao chegar lá, abriu um grande sorriso e contou para todo mundo: fui até a casa de espelhos, é um lugar maravilhoso, é um local incrível, é uma casa muito bonita, tem um jardim fantástico, um jardim enorme, e dentro da casa tem muitos meninos felizes. Ah, eu achei sensacional. E aí, todos na aldeia ficavam assim entusiasmados com aquela história. Mas teve um menino que não gostou. Esse garoto estava sempre de mau humor, não brincava com ninguém, não sorria, estava sempre zangado. Por isso eu vou chamá-lo de Zangado. E ele não acreditou em nada que o Feliz disse. E disse assim: eu duvido, só vendo para crer. E o Zangado, com todo o seu mau humor, foi a caminho da casa de espelhos. No caminho ele brigava com todo mundo, todos que ele encontrava no caminho, ele reclamava, fazia reclamações o tempo todo, sempre muito, muito mal-humorado. E acabou demorando bastante tempo para chegar. Chegou até mesmo a errar o caminho, acabou pegando um desvio e passou por muitos problemas até que ele conseguiu chegar à casa dos espelhos. E quando ele foi se aproximando um pouco mais, ele pensou assim: ah, essa casa nem é tão bonita assim. E foi andando na pontinha dos pés
até que ele encontrou aquela grande janela e começou a olhar para dentro da casa. E para sua surpresa, lá dentro ele viu um monte de meninos com uma cara muito feia. E o zangado não gostou nada disso, acabou fazendo careta também. E aí todos os meninos fizeram careta para ele também. E eram tantas as caretas que o zangado saiu correndo, assustado. E ao chegar lá na aldeia, ele foi logo reclamando com o Feliz. Disse assim: seu mentiroso, lá naquela casa só tem gente feia, que faz tanta careta, eu não gostei mesmo, é muito longe, aquela casa é muito feia, eu não gostei mesmo. E um velho sábio da aldeia, que conhecia a mágica dos espelhos, diz, expressando a sua sabedoria: meninos, venham aqui. A casa de espelho é como a vida que olha pra gente do jeito que a gente olha para ela. Moral da história: se nós nos mantivermos num estado de desequilíbrio, negativo sempre, e nos sintonizando sempre com aquilo que não é bom, nós teremos emoções ruins. E essas emoções irão refletir também sentimentos tristes, amargos, de raiva, de ódio, de nojo, de desesperança. Mas ao contrário, se nós estivermos com os nossos pensamentos positivos, construtivos, conectados com o bem, focados em realizações proveitosas, positivas, a alegria, ela virá em forma de uma emoção salutar, muito benéfica, que nos impulsionará para frente. E a vibração energética da alegria tem um poder tão grande, tem um poder curador. E embora emoção e sentimento sejam diferentes, estão intimamente conectados. Quando somos expostos a algum tipo de situação difícil, na qual nós sentimos perigo, o cérebro libera hormônios que alteram todo o estado emocional e aí surgem os sintomas físicos. Eu vou te explicar já já sobre a liberação desses hormônios. Mas primeiro eu quero enfatizar que cada pessoa tem uma emoção diferente frente àqueles mesmos acontecimentos que podem ser vivenciados por outras pessoas, porque cada um lidar com uma forma diferente na forma de agir, de entender, de pensar. Isso porque somos seres com características próprias, somos indivíduos. E as emoções costumam passar logo, ao contrário dos sentimentos que podem permanecer por muito tempo, como sentimentos de mágoa, de tristeza, de abandono. E com o passar do tempo, aqueles sentimentos negativos, eles podem até ocasionar doenças físicas. Isso pode se iniciar com um processo de ansiedade, que pode ser seguido por um processo de depressão e vai gerando outros tantos tipos de doenças. E no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, nós vivemos emoções o tempo todo. Ódio, compaixão, amor, decepção, inveja, raiva, tristezas. E o que você talvez não saiba é que existem 5 emoções que são consideradas emoções universais. São elas o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e o nojo. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Brevemente, vou iniciar pelo medo. O medo, ele é um mecanismo de proteção muito importante para nós. Até para nossa própria segurança, que pode inclusive nos manter vivos. Porque sem essa emoção do medo, nós poderíamos ficar muito afoitos e enfrentar fatos e acontecimentos que poderiam nos causar riscos imensuráveis, que poderiam nos levar a situações muito difíceis. E o medo, ele é então uma válvula controladora, evitando
que nós possamos partir para aquele enfrentamento de situações que poderiam nos colocar em grande risco de vida, inclusive. Isso acontece por uma reação de autopreservação que é natural. E é através do medo que nós evitamos tudo aquilo que pode nos colocar em perigo e que pode até mesmo gerar situações muito ruins, poderiam gerar situações péssimas para nós. A raiva. A raiva, quando ela é excessiva e quando é muito recorrente também, ela é extremamente prejudicial. Mas ela também é uma emoção que funciona como um mecanismo de proteção. Sabe aquele sentimento de injustiça que gera raiva, coisas que as pessoas já fizeram conosco e que geraram aquela raiva? Pois é, isso pode nos impulsionar a ir dar a volta por cima e fazer coisas positivas que podem também refletir como coisas positivas. Em vez de ficarmos nutrindo esse sentimento da raiva, a raiva pode nos impulsionar a nos ajudar a dar a volta por cima para que nós possamos estar realizando algo de bom na nossa vida e até mesmo com aquela intenção de mostrar para o outro que apesar dele ter feito algo que nos causou algo assim muito ruim, um sentimento doloroso, mas nós demos a volta por cima e conseguimos superar, conseguimos lidar com isso, encontrar outras soluções. E agora estamos numa situação tranquila e que isso ficou para trás apenas como mais uma experiência na nossa vida. Então essa raiva moderada, controlada, ela pode ser muito útil para entendermos aquilo que está errado na nossa vida. E também a buscar essa motivação para conseguir solucionar aquilo que gerou essa raiva. E quando nós conseguimos resolver, nós nos libertamos dessa emoção e isso vai nos fazer um bem imenso. Vamos nos sentir muito mais leves, vamos liberar as tensões acumuladas e vamos seguir em frente. É claro, sempre existirão momentos estressantes e isso faz parte do nosso dia a dia e a raiva pode ser apenas uma consequência desse processo. Mas é muito importante aprendermos a lidar com a raiva de uma forma mais saudável possível para que nós não sejamos afetados de forma negativa. A alegria. A alegria é a emoção mais positiva que existe. A alegria, ela está associada ao prazer, está associada também à felicidade. E quando você alcança um objetivo, alguma realização pessoal, alguma coisa que você se dedicou tanto, um projeto profissional, é uma emoção enorme que toma conta de nós, uma emoção extremamente positiva, como uma formatura, uma grande conquista. Então a alegria é uma emoção super positiva e ela promove uma ação curativa no nosso organismo, além de funcionar até mesmo como uma recompensa. Me dediquei tanto, me doei tanto e consegui conquistar o que eu desejei muito na minha vida. Então, isso é uma alegria enorme, concretizarmos aquilo que nós dedicamos, que nós lutamos tanto para que nós pudéssemos conseguir. E aí no final, quando a gente se sente realizado, a alegria brota de dentro para fora. E muitas vezes nós nem vamos lembrar das lutas que passamos para essas conquistas, né? E vou deixar uma lembrança de que não é possível ser feliz o tempo todo. Nós vivemos momentos de grande felicidade, mas nós precisamos entender e estarmos prontos também para lidarmos com as dificuldades, com as adversidades da vida, com as frustrações. E a tristeza também, ela faz parte e pode atuar também para o fortalecimento e também para o nosso próprio amadurecimento. A tristeza, ela pode se manifestar como um estado de desânimo, de cansaço, de solidão, uma sensação de um certo abandono. E ninguém quer passar por isso, não é mesmo? Mas muitas vezes essa emoção pode nos pegar meio desprevenidos. Mas isso é muito normal.
E com certeza todos nós experimentamos e experimentaremos tristezas em nossas vidas. E é muito importante nós ficarmos atentos para não deixar que essas emoções negativas se prolonguem, para que não possam estar se agravando ou até mesmo manifestando um processo de ansiedade, de depressão. É um sentimento muito comum, natural, mas nós precisamos fazer com que essas emoções, como a tristeza, passem logo, e nós precisamos estar bem atentos para que isso não possa persistir e ficar por um período maior, exatamente para evitar que cause maior transtornos nas nossas vidas. O nojo. Quando nós falamos em nojo, você já imagina aquela sensação de repulsa contida, de rejeição mesmo? Nós podemos sentir isso, por exemplo, por alimentos. Alimentos que fogem ao nosso padrão, ao nosso hábito alimentar. E nós sabemos, por exemplo, que existem povos que se alimentam com animais exóticos. Para eles aquilo é muito normal, se sentem assim felizes, acham muito isso, alimento saboroso, acham a experiência maravilhosa. Mas para nós seria assim algo terrível termos que comer algo assim. E isso causaria repulsa, nojo. Mas nós podemos também sentir nojo por pessoas tóxicas, por situações tóxicas também, situações muito negativas. Isso nós podemos realmente sentir nojo. Mas nós devemos sim manter tudo que é negativo, que nos causa esse sentimento de nojo, bem longe de nós. As emoções, elas têm vários níveis de intensidade e podem ter origem em acontecimentos diversos, como uma desilusão amorosa, um relacionamento que se rompeu de forma repentina, problemas financeiros em que a pessoa perde, por exemplo, o seu emprego, perde aquela fonte geradora de recursos, e até mesmo situações que são traumáticas, como conflitos pessoais, problemas profissionais e por aí afora. Tudo vai depender da forma em que nós encaramos as nossas vidas e da forma que nós lidamos tanto com as emoções como também com os sentimentos. Com esses sentimentos que nós nutrimos dentro de nós, lá no nosso mais íntimo. E o segredo para nós nos mantermos bem equilibrados, a dica de ouro é a seguinte: pegar leve, é ver aquilo que é bom, é amar em vez de odiar, é mandar a raiva e a tristeza para o espaço, para bem longe de você, é nos alegrarmos buscando fazer aquilo que realmente nos dê prazer. Se afaste de pessoas e de situações também que são tóxicas, que são negativas e que só te causam problemas e dor. E lembre, você precisa viver no presente, sem se fixar no passado, sem fixar o olhar para o passado. Muitas vezes, no passado pode estar a origem daquilo que pode refletir hoje, que bloqueia, que traz sofrimento, que gera emoções e que influencia diretamente em todas as áreas das nossas vidas, dos relacionamentos, do estado de espírito, da nossa disposição, do nosso sono, comprometendo o nosso desempenho, nos limitando. Então precisamos desbloquear isso e assumir o controle das nossas emoções. E esse trabalho de liberação de crenças limitantes, de reorganização dos pensamentos, é muito importante. E tudo isso nós teremos a oportunidade de estarmos trabalhando de uma forma muito mais ampla dentro do método, aplicando técnicas e ferramentas simples, como as que eu te ensinarei dentro do método, mas que podem ser colocadas em prática imediatamente e podem trazer para você um alento novo que pode minimizar o sofrimento, a angústia, esse aperto que você sente aí no seu coração. Pode te livrar desses sintomas que te pegam
completamente desprevenido, no momento que você não está nem pensando em ter uma crise de ansiedade, de pânico, e aquilo vem de repente, já acontece, exatamente porque existem gatilhos que são disparados e que te remetem para dentro daquela crise que vai se agigantando e vai causando aquele mal-estar tremendo, gerando sensações de angústia, de desespero, sintomas físicos, que, como por exemplo, o coração batendo mais forte, é a frequência cardíaca que está acelerando e causando uma sensação de que está faltando ar, de que você vai perder a razão, de que você irá perder o domínio da situação. Às vezes uma situação de muito desamparo. E isso é gerado por esses gatilhos mentais que agem a nível de neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles são disparados em uma grande quantidade no nosso sangue, como por exemplo a adrenalina ou epinefrina, como queiram, e também a noradrenalina ou a norepinefrina, hormônios do corpo humano que são secretados por glândulas suprarrenais que atuam no nosso sistema simpático. São essas glândulas suprarrenais que produzem esses hormônios. A noradrenalina também é um neurotransmissor que é relacionado com o raciocínio e com as emoções. E atua também independente da adrenalina. Já a ação da noradrenalina no corpo, normalmente é para manter a pressão sanguínea em níveis de normalidade. O hormônio adrenalina, porque a adrenalina é um hormônio, é liberado em momentos de estresse, de medo, de perigo, de pavor. Aqueles momentos de fortes emoções, por exemplo, o momento de um acidente, um assalto, um grande perigo, ou mesmo uma ameaça. Sejam essas ameaças tanto a nível real ou mesmo a nível imaginário. Aquilo que nós cremos naquela possibilidade de uma forma tão concreta que esses hormônios são disparados e atuam sobre esses neurotransmissores e vão causar todos esses transtornos. E a adrenalina, ela serve como um mecanismo de defesa do organismo e prepara o corpo para uma situação de emergência. Mas quando a emergência não é real, nós sentimos todos aqueles sintomas como se realmente nós estivéssemos frente àquela situação que nós temíamos tanto, que nós imaginamos que seria real. Porque quando a adrenalina ela é liberada, essas reações vão ocorrer sim. E elas preparam o corpo para que haja um determinado esforço físico, para que a gente possa correr, para agir diante dessas situações que a gente espera que vai precisar de dar uma resposta, de fazer uma ação. E quando isso não é real, nós iremos sofrer. Já houve algumas pessoas que me perguntaram se eu sou contra elas buscarem auxílio médico. Gente, por favor, o médico psiquiatra é um profissional da saúde especializado, preparado, habilitado e é um profissional apto a tomar todas as decisões adequadas ao caso, de acordo com a necessidade de cada pessoa. E compete ao médico tratar os transtornos mentais. Existem níveis de acometimento desses transtornos. Em casos mais severos, a pessoa necessita sim do acompanhamento médico. E muitas vezes ela precisa de medicação para que possa facilitar esse processo de superação nesses momentos mais críticos. E com o passar do tempo, com o acompanhamento médico, em que a pessoa vai seguindo as recomendações médicas, vai utilizando as terapias alternativas, os métodos
que podem complementar esse tratamento, podem trazer muito benefícios. E por que não dizer o método Ansiedade Zero, que é na verdade o método mais completo que eu conheço, com passo a passo, com um conhecimento teórico, com práticas, e foi desenvolvido com ferramentas validadas pela ciência que eu trago para você. E eu trago muito conhecimento, muitos temas pertinentes à ansiedade, desde os conceitos, como a origem da ansiedade, por que nós somos ansiosos, e aí nós fazemos uma verdadeira viagem no tempo para entender melhor a origem da ansiedade e vamos buscar essa causa lá nos nossos ancestrais, lá naquele homem primitivo que precisava enfrentar riscos reais para que ele pudesse sobreviver. Esse homem precisava instigar esse instinto de defesa. E isso sim gerava uma grande ansiedade, porque ele precisava tomar decisões imediatas que faziam toda a diferença para a sua sobrevivência. Ele precisava caçar, precisava se defender de intempéries, de feras. E a origem da ansiedade está lá nesses ancestrais. Eu poderia discorrer aqui agora para você sobre as causas da ansiedade, o que te leva a desenvolver esse transtorno da ansiedade. Eu poderia citar para você os tipos de transtorno da ansiedade, o nível de acometimento, se é leve, se é a nível médio, ou se é um caso que requer um cuidado maior, um caso mais grave. Mas não há tempo suficiente dentro da imersão para que nós possamos nos aprofundar. Mas dentro do método, dentro do MAS, você encontrará esses conhecimentos que são muito importantes para que você possa entender sobre o problema que você está enfrentando, para que você possa aprender então a lidar com esse problema. E também para que você possa estar auxiliando e ajudando, estendendo a mão a pessoas que estejam passando também por esses problemas. Sejam essas pessoas seus familiares, colegas de trabalho, pessoas do seu relacionamento. E essa percepção, à medida que você vai entendendo cada vez mais, vai se aguçando. E isso vai facilitar para que você comece a detectar esses sintomas naquelas pessoas que estão ao seu redor e que estão tendo algum tipo de transtorno. E você vai saber exatamente como fazer para você estar auxiliando essas pessoas. E mais ainda, para auxiliar a si próprio, para se autocurar. Então, o método Ansiedade Zero é um método de autoajuda. E fora essa parte teórica que é tão necessária, eu trago para você muitas práticas para que você possa ir fazendo os exercícios, utilizando inúmeras ferramentas que eu vou te ensinar. E você vai começar a encontrar a causa daquilo que te causa dor, daquilo que te aflige. Nós vamos estudar profundamente sobre autoconhecimento e você vai conhecer essa poderosa ferramenta do autoconhecimento e como você pode aplicar essa ferramenta a seu favor. E eu te pergunto, como você vai buscar autoconhecimento sem orientação, sem conhecer sobre as técnicas adequadas para que você desenvolva isso? E eu vou te ensinar sobre isso. Eu vou te ensinar a se autoconhecer para que você possa reorganizar os seus pensamentos, organizar a sua vida, para que você possa encontrar quais as pendências que você tem na sua vida, para que você possa ir solucionando essas pendências, para que você possa ter uma vida de paz, resolver essas pendências. E você precisa se realizar em todos os sentidos. Você precisa ter um projeto de vida. E eu trago para você um projeto de vida, um módulo especial com uma professora, doutora, psicanalista, que poderá te ajudar muito.
Isso é um presente meu para você, exclusivamente para os meus alunos do Mais. Eu sei que quem está passando pelo transtorno de ansiedade acha difícil, mas eu quero te dizer que é possível. E eu quero deixar para você uma outra ferramenta muito importante que vai te ajudar a reduzir a ansiedade naqueles dias que tudo parece mais difícil. Aqueles dias em que você está mais estressado, mais impaciente, às vezes até ofegante, suspirando o dia todo. E na maioria das vezes você nem sequer tem noção do que fazer para conseguir diminuir pelo menos essa ansiedade. Eu vou te ensinar uma nova técnica e vai fazer muita diferença para você. Vamos fazer agora uma outra prática de respiração. Mas nesse caso, nós vamos utilizar a prática de respiração associada a uma leve compressão na região torácica, bem próximo do timo. O timo, para quem não sabe, é uma glândula que está localizada no tórax, nessa região do tórax, e que desempenha um importante papel associado à parte imunológica e endócrina também. E o timo está bastante relacionado com as nossas emoções, é até mesmo conhecida como a glândula da felicidade. E eu vou te ensinar também aonde está localizado o timo, tá? Mas na verdade nós vamos atuar num ponto que fica no mesmo alinhamento do timo, mas está um pouquinho abaixo. Para a realização dessa prática, eu gostaria que você observasse essa região torácica. Imagina uma linha na horizontal entre os mamilos e uma linha mediana que divide o lado direito e o lado esquerdo do tórax. E aí você vai encontrar um ponto, que é exatamente nesse ponto que nós iremos atuar. Dentro da medicina tradicional chinesa, mais especificamente na acupuntura, no estudo dos meridianos, esse ponto é conhecido como VC17. Primeiro você irá encontrar esse ponto, que fica situado bem aqui. E uma dica para facilitar a localização do ponto. Você pode sentir uma certa sensibilidade, até mesmo certo incômodo nesse ponto. Isso é muito comum que aconteça essa sensibilidade maior, principalmente com aquelas pessoas muito ansiosas ou que estejam tristes, passando por algum transtorno da ansiedade. Vamos utilizar essa técnica que vai associar a respiração com a compressão desse ponto específico que eu estou ensinando para você. Nós iremos fazer uma compressão bem suave, colocando esses 3 dedos nesse ponto. E aí começamos a fazer movimentos circulares no sentido horário. E agora que você já entendeu como vai funcionar esse exercício e encontrou o ponto VC17 e já sabe que vai fazer uma leve pressão nesse local, acompanhada de um movimento no sentido horário e associado à respiração. Primeiro, inspire. Não precisa inspirar profundamente e nem precisa levantar os ombros para ampliar a capacidade pulmonar. Pode fazer de uma forma mais descontraída. Então você vai inspirar, segurar o ar por alguns segundos e aí no momento em que você estiver fazendo esse exercício de respiração, é o momento exato em que você estará também associando essa leve massagem suave com esse movimento circular sobre esse ponto. E ao final você expira devagar e também imagine-se liberando todas as tensões e vibrando numa energia muito positiva, muito salutar, muito benéfica. Numa energia de alegria, uma energia curadora. E você pode repetir esse exercício por várias vezes, umas 5 vezes está ideal. E você pode fazer isso, uma série também de respirações mais profundas e pode fazer isso ao longo do dia,
soltando sempre os músculos da região do ombro, liberando as tensões. E você pode ir repetindo esse exercício ao longo do seu dia, e fazendo sempre esses ciclos de respiração, associando essa suave massagem. E quando você faz esse exercício que parece tão simples, você está estimulando os receptores GABA. E a partir da compressão da região abdominal, que é promovida pela respiração, você irá fazer um estímulo também do nervo vago. E, consequentemente, você irá se acalmar, irá assim encontrando aquele estado de mais paz, de mais tranquilidade, soltando todas as tensões. E eu quero deixar para você 5 outras técnicas muito bacanas que vão também te ajudar a controlar as suas emoções e a se tornar cada vez mais senhor, mais senhora da sua vida e de si mesmo. As preocupações são as causadoras de grande sofrimento e normalmente estão conectadas com pensamentos negativos, pensamentos desorganizados. E nós vamos trabalhar isso com mais propriedade na próxima aula também. Outra coisa muito interessante, que é a técnica número 2, é você estabelecer um momento do dia, um horário, ou um dia da semana, ou 2, 3 vezes por semana, um determinado horário em que você vai trazer à tona tudo aquilo que te preocupa e você vai anotar, entender e você vai escrever, porque você vai fazer o processo de aceitação, compreensão e aceitação. Técnica 3. Nesse processo de escrever, você vai acabar estimulando determinadas áreas do cérebro que vão te trazer muito mais clareza, muito mais lucidez, para que você possa conseguir encontrar aquelas soluções para todos os seus problemas. E voltando ainda na técnica 2, que nós veremos ainda com mais propriedade nas outras aulas, não aceite preocupações fora do horário estabelecido. Até para nos preocuparmos, nós precisamos ter disciplina, precisamos ter organização e precisamos saber lidar com isso. E quando você estabelece aquele dia e aquele horário correto para que você possa se preocupar, entender e aceitar, interpretar tudo aquilo que está te causando preocupação, que está te afligindo, é somente nesse momento que você aceita que esses problemas venham à sua mente, venham à tona, para que você possa encontrar aceitação. E é quando você entra na técnica 3 e começa a escrever, e à medida que você começa a escrever, começa a ativar essas áreas específicas do cérebro de uma forma muito mais dinâmica, e isso vai te trazendo muito mais clareza. E vai facilitando que você possa ir também tendo ideias e encontrando as soluções para aquilo que você precisa, tá ok? E a técnica 4, que é uma técnica maravilhosa, grandiosa, que você precisa começar a colocar em prática imediatamente. Você vai começar a criar uma história que você vai contar para você. Mas é uma história bonita. Tem que ser uma história bem positiva. Pensa em algo que já te deu muito prazer numa determinada época da sua vida. E crie mesmo uma história sua. Com muitos detalhes. Por exemplo, o local onde você se encontrava. Que paisagem tinha aquele local. Tinha um sol intenso. Estava nublado. Qual era o aroma característico. Algum sabor. Algum aroma relacionado, né, àquele sabor ou não. Quais eram as pessoas que estavam nessa cena com você? Algo que fosse muito bom. Eu me submeti a uma cirurgia há 20 anos atrás. Eu estava longe da minha família, num centro de referência médica no Brasil, e eu estava na UTI. E eu criava uma cena em que eu estava na minha casa, na sala,
num sofá que eu achava muito confortável. E naquele momento, a UTI, aquele ambiente tão frio em todos os sentidos, eu me projetava para dentro da minha casa e me via deitada na sala, naquele sofá, confortavelmente instalada ali. E eu sentia que eu estava descansando o meu corpo. E eu sentia que eu estava na minha casa, que eu estava acolhida, que eu estava com as pessoas que eu mais amo, que eu estava protegida. E como eu fiquei num estado difícil, delicado, de gravidade dentro da UTI, eu também começava a projetar ali um futuro, um novo porvir. Eu imaginava meus filhos já adultos. Naquela época, meus filhos tinham em torno de 16, 17 anos. Eu tenho filhos gêmeos. E eu já imaginava os meus filhos concluindo a faculdade. Eu já me imaginava vovó. Já imaginava uma projeção de vida, de sonhos, de muitas realizações, de muita aventura para toda a minha vida, para daí 20 anos, daí 30 anos, daí 40 anos. E isso me ajudou muito. E foi isso que me deu um alento novo, me deu força, me deu coragem. E isso despertava ainda mais aquela vontade, aquele desejo imenso de viver. E eu rogava ao Criador da vida, a Deus, que me desse essa possibilidade de tudo resistir, para que eu pudesse dar continuidade à minha vida, porque eu amo a vida. Eu adoro viver aqui nesse plano material, nesse planeta maravilhoso, junto com as pessoas que eu mais amo, com os meus filhos amados, com os meus pais, que meu pai já se foi, mas eu tenho comigo a minha mãezinha idosa. Enfim, eu tenho a minha família, os meus amigos, as pessoas que me são tão caras. Então, crie para você uma história que se adeque àquele momento que você precisa dessa história. E valorize coisas boas que você já passou, que você já vivenciou. Isso é uma ferramenta poderosa, fantástica. E essa cena imaginária vai te ajudar a superar grandes obstáculos na sua vida. E existe ainda uma outra técnica oriental, que você concentra toda a sua atenção na cabeça. Ou mesmo você pode fazer também concentrando na ponta dos pés. Eu gosto muito de fazer fixando na ponta dos meus pés. Isso em determinados momentos. Quando eu fico sem calçado algum e piso numa grama verdinha, num verdadeiro tapete verde, fofinho. E final de tarde é muito bacana, é encantador. Dentro do mais, eu tenho vários podcasts que foram gravados em momentos de final de tarde, em que eu vou para um local que eu gosto muito, que tem uma área verde muito grande aqui na minha cidade, um espaço muito bonito, muito prazeroso, e tem um jardim muito bem cuidado. E eu tiro a sandália e piso naquela grama verdinha e começo a ouvir os pássaros cantando ao meu redor. E isso não é fictício não, é a realidade do local. As pessoas que ouvem os podcasts ouvem mesmo os pássaros cantando. E infelizmente ouvem também barulho de muitos carros que passam velozes por uma BR muito próxima a esse local, a esse espaço. Mas é uma maravilha fazer essa conexão com a Mãe Terra, com a natureza. E isso desperta os nossos sentidos, nos faz sentir mais profundamente todas as coisas e sentimos o aroma daquela reserva florestal muito próxima ali àquele local. E ouvindo os pássaros, ouvindo a natureza, vendo aquele céu tão azul e também vendo o sol se pondo no finalzinho da tarde. E é muito gostoso de fazer isso,
gera uma conexão tremenda com o elemento terra, com a mãe terra, com a natureza toda. E nessa sintonia com a natureza, nós recarregamos as nossas energias. Nós ficamos com muito maior lucidez, com muito mais foco, surgem ideias incríveis. E eu te digo, é nesse momento que existem as ideias mais incríveis dos podcasts, das aulas. São textos que me vêm à mente e eu trago comigo um pequeno gravador e eu gravo aquilo que vem à minha mente naquele exato momento que eu estou fazendo esses exercícios. E são ideias para as palestras, para material para as minhas redes sociais. E isso vem para mim nesse momento de conexão, utilizando essa ferramenta de foco, de atenção, com os pés ou com o foco na cabeça. Eu gosto também de exercitar essa plena atenção na cabeça. Vou falar um pouquinho para você sobre isso agora. Nesse ponto alto da cabeça, aonde está o ponto coronário, nesse ambiente natural é excelente para fazer isso, porque você imagina aquela claridade, aquela energia do sol que vai trazendo para você energias novas, que vai renovando as suas forças para o enfrentamento de tudo aquilo que você precisa, que vai restabelecendo a sua saúde, vai restabelecendo o seu equilíbrio emocional. Eu acho isso fantástico. E você pode utilizar também a cromoterapia em casa, uma lâmpada lilás, por exemplo, e você pode estar trabalhando esse centro de força, que é o centro de força coronário, que faz essa conexão com o divino e faz essa conexão, na verdade, com o superior. E você pode estar utilizando essa técnica que muito vai trazer benefícios para você. Estando em casa e utilizando a cromoterapia, você pode associar também a aromaterapia com uma essência de lavanda, por exemplo, que é super indicada para as pessoas que têm problema com ansiedade, porque ajuda a relaxar, a tranquilizar a mente. Então, utilize a luz lilás, linda, maravilhosa, a lavanda. E a lavanda também é lilás. E isso vai fazer uma atuação a nível muito sutil para você. E vai fazer muito bem. Associe também a música, que é também uma terapia, a musicoterapia. E escolha alguma melodia que te faz vibrar ainda mais as fibras do coração. Isso será fantástico para você. Eu falei que te daria 5 técnicas, mas vou te dar 6. Vou te dar mais uma, que é uma técnica que chamamos de scan. Quando você estiver deitado, antes de dormir, comece a relaxar e começa lá pelos pés, começa a relaxar os seus dedos. Você pode fazer até agora, enquanto eu estou falando com você. Começa a relaxar os dedos dos pés, a ir soltando. Eu estou fazendo aqui agora. Solte os tornozelos, as articulações dos pés, movimente os seus dedos e vai subindo, vai passando pela panturrilha, vai soltando os seus joelhos também. Vai soltando também toda a tensão acumulada nessas articulações dos joelhos e vai se soltando e continua fazendo esse scan. Vai soltando musculatura da coxa, do glúteo e agora você começa também a liberar a sua coluna cervical e começa a viajar por toda a sua coluna cervical, desde a região sacra até a cervical. E vai soltando, e vai se conectando com o que é bom, com o que é positivo. E depois que você percorrer por toda a sua coluna, soltando todos os feixes nervosos, liberando todas as tensões das costas, você vai começar lá pela bexiga. Ir relaxando, ir soltando. As mulheres vão soltando também todas as tensões do útero, dos ovários, das trompas. Os homens vão liberando também as tensões na próstata.
E continue subindo, subindo, liberando tudo aquilo que for em desarmonia com o equilíbrio orgânico, com o seu equilíbrio emocional. Solte, libere e vai passando por todos os centros de força, por todos os pontos luminosos de energia do seu corpo todo. E você chega na região do estômago, aonde é processado, absorvido um pouco dos alimentos e começa o processo da digestão. E sinta uma energia vibrando no amarelo, a energia intensa, e essa energia vai alimentar o seu organismo de energias salutares, energias sutis, energias boas. Isso vai trazendo equilíbrio para todas as suas células, e você chega ao seu coração, o centro de força cardíaco, e pense numa luz verde, linda, num fluxo contínuo de trabalho, mas um fluxo de trabalho harmônico, num mesmo ritmo, com muita calmaria, com muita tranquilidade, com muita renovação. Carregado de emoção, de alegrias, de felicidade, de pensamentos que são positivos, que te elevam, de muito amor, porque o coração está conectado com as nossas emoções, está conectado com a emoção da alegria, com a vibração do amor, com essa força transformadora, curativa, que pode operar maravilhas em todo o seu corpo. E você continua escaneando cada região, subindo, subindo, até a sua garganta, até a sua glândula tireoide, e você vai imaginar uma luz azul, um azul claro, uma luz que vai equilibrando, fortalecendo a sua comunicação com todas as pessoas, que vai fortalecendo a sua articulação das palavras, o seu metabolismo, a parte endócrina. Esse azul tão lindo vai trazendo muito equilíbrio para você. E você agora vai descontrair o seu maxilar, a mandíbula, e você vai soltar as tensões da sua face. Pode tocar na sua face, descontraia todos os nervos da sua face, e você começa a concentrar agora o seu pensamento bem no meio da sua testa, entre as sobrancelhas, e você vai chegar nesse ponto que é o ponto frontal, o meridiano frontal, o chakra frontal, e mentaliza um azul. E vai imaginando mais lucidez, mais clareza mental e muito mais equilíbrio, mais foco, mais atenção. E chegando agora ao coronário, no alto da cabeça, bem no centro da sua cabeça, você vai imaginar o seu cérebro trabalhando harmonicamente, regendo corpo e alma, e se deixa embalar nessa vibração tão sutil, tão harmoniosa. E se ligue agora com o Criador, se ligue com as forças do bem, com a verdade, com a justiça. Se ligue com tudo que há de mais sublime, de mais perfeito, de belo e de grandioso na criação divina. E nesse clima tão leve, sentindo essa paz maravilhosa interior e essa alegria por esse momento ímpar em que estamos juntos, eu me despeço de você,
Até a nossa próxima aula, até a nossa próxima oportunidade de estarmos juntos. Um grande abraço.